Pai do Senhor, meus queridos irmãos, quero deixar um vídeo para vocês aqui, uma reflexão. E a referência bíblica eu vou pegar como tema lá em 1 Samuel, capítulo 17, lá no versículo 32, onde vai falar uma história muito conhecida, que é a história de Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi, né? Ela é muito contada, que Davi era um pequeno jovem, uma criança, quando foi escolhida para ser ungido, se tornar rei. Mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu quero resumir para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Essa área aqui que eu estou trabalhando, ó, veja só, tá cheio de pedra, né? Era uma área cheia de pedra. Era uma área improdutiva, muita pedra. Não tinha como produzir nela. Então, para qualquer pessoa que viesse até nessa área aqui e olhasse para a situação que ela se encontrava, ia dizer assim que é impossível produzir nessa área. Não vai dar nada. É muito difícil, tem muita dificuldade para conseguir produzir alguma coisa aqui. Mas alguém viu essa área aqui e pensou diferente. Alguém pensou que se com muito trabalho e esforço e com força de vontade trabalhasse nessa área aqui, né, arrancasse todas as pedras do caminho, enleirasse, depois chamasse uma máquina aqui para fazer uma vala grandona igual eu estou fazendo aqui, ó, uma vala enorme, e jogar essas pedras tudo aqui para dentro, aqui, depois jogar essa terra boa em cima e tampar bem tampadinha, deixar bem elas bem no profundo ali, e adubar a terra, cuidar da terra, trabalhar a terra. Dá para produzir muito alimento, muito cereal. Dá para plantar, dá para produzir. E aqui vai um detalhe: muitas pessoas não recebem a bênção do Senhor porque na primeira dificuldade que encontra, desiste. Na sua primeira dificuldade já quer parar, já quer jogar tudo pro alto, já diz que não vai dar, que não vai conseguir, que não vai produzir. É um tema que, se nós for levar para qualquer mensagem, vai poder ser aplicado em vários contextos. Nós podemos olhar para uma pessoa que está com a sua vida toda impedida do acesso da palavra de Deus. Podemos olhar para almas que estão com dificuldade de produzir, vamos falar melhor assim. Podemos olhar para uma situação de uma pessoa que não está produzindo, que não vai produzir porque tem pedras na sua vida difíceis de ser tirada, que está impedindo a produção na vida dessa pessoa. Mas aí Deus resolve achar uns colonizador que se chama Igreja, que ama almas. Eu já me emociono só de pensar, irmãos. Deus resolve achar trabalhadores que se chama Igreja de Jesus Cristo. Resolve pegar essa terra improdutiva e começa a trabalhar nela. Podemos usar a minha máquina aqui como um exemplo. Uma máquina forte que precisa de alguém operando ela. Você, nesse momento que você se encontra servindo a Deus, você é como essa máquina aqui. Você é forte, você tem força para fazer qualquer serviço na obra do Senhor. Isso aqui, uma pedrinha dessa não é nada no teu caminho para uma máquina dessa, como você se encontra. Mas ela precisa de um operador. E o operador dessa máquina, o nosso operador é Jesus Cristo. Se nós tivermos Jesus Cristo no nosso coração, nada nos impede, meus queridos. E por que eu peguei 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 32? A Bíblia vai dizer que lá Davi se junta à tropa de Saul, ao exército de Saul, porque o exército de Saul, o povo de Israel, estava
estava cercado pelos filisteus, e no meio dos filisteus existia um gigante, na qual todo mundo tinha medo. E quando Davi chegou até Saul e viu até o exército, e viu todo mundo com medo, Davi não teve medo. Davi viu aquilo ali como uma oportunidade de crescer na vida. Porque Davi, quando ele chegou lá, o gigante estava cantando de galo, né? Dizendo, não tem nenhum homem para me enfrentar. Estava cantando vitória. E quando Davi chega, ele achou aquilo ali um absurdo, né? Um cara daquele falar aquilo. Porque aquele gigante estava confiando na sua força, no seu tamanho. E quando Davi se depara daquilo, ele vê aquilo, ele fala assim, opa, peraí, aqui tem um homem para te enfrentar, né? E eu imagino, quando Davi chega perto e vê aquela situação e começa a abrir a boca para querer falar alguma coisa, os seus irmãos ali, os soldados ali em volta, começam a xingar Davi, né? Porque Davi era um menino. Eu imagino eles falando assim, Davi, cala a boca, fica quieto, você vai colocar nós enrascados, nós vai ter que te defender, nós vai morrer tudo. Fica quieto, não fala asneira. E Davi não se cala, ele chega até ao rei Saul e fala, Saul, meu rei, eu derrubo aquele gigante ali. E Saul fala para ele, né, no versículo 32, capítulo 17, Saul fala assim, Davi, você é apenas uma criança, você não matou ninguém, você não tem capacidade, aquilo ali é um assassino profissional, ele vai te matar, ele vai te engolir, Davi. E Davi fala assim, meu rei, eu cuido das ovelhas do meu pai, e todas as vezes que um leão, um urso ou um lobo pega uma ovelha do meu pai, eu persigo esse leão, eu persigo esse urso, eu persigo aquele lobo, eu agarro ele e eu arranco a ovelha da goela dele e levo de volta. E se aquele leão ousa me enfrentar, eu mato ele, eu agarro na juba dele, eu mato ele. Foi assim que Davi falou para Saul, e o convenceu de enfrentar aquele gigante, porque Davi viu aquele gigante como uma oportunidade de se dar bem na vida. Talvez essa terra aqui, ó, tá dando a oportunidade para um agricultor se dar bem na vida, mas é preciso trabalhar nela. E o que mais me chama a atenção no texto é que Davi, ele relata que quando ele vê um leão com uma ovelha na boca, ele persegue o leão e toma a ovelha de volta. E se o leão ousa enfrentá-lo, ele mata o leão. Mas por que ele faz isso? Se a ovelha já está morta na goela do leão, na boca do leão. Lê o texto lá, vocês vão entender. Por que ele vai atrás se a ovelha já está morta? Sabe por que ele vai atrás, meus queridos? Porque essa ovelha não pertence ao inimigo. Essa ovelha pertence ao pai de Davi. Isso aqui é muito maravilhoso. Sabe por que nós temos que ir atrás das almas que se aparentam se encontrar mortas? Porque elas não pertencem ao inimigo, elas pertencem ao nosso pai. É por isso que nós temos que fazer como Davi. Não podemos deixar que o leão devore, que o urso devore, que o lobo devore as ovelhas do nosso pai, mesmo elas se encontrando mortas espiritualmente. Talvez, resumindo aqui para nós entender na nossa linguagem, uma ovelha espiritualmente morta, café morta, nós devemos ir atrás delas, porque elas pertencem ao nosso pai, não pertencem ao inimigo. E se o inimigo ousar e nos enfrentar, nós devemos matá-lo, como Davi matou. Como é que você vai matar um inimigo? Orando, jejuando. É assim que você mata o inimigo, sendo fiel a Deus. E Davi vence o gigante, para resumir a história. Muitas das vezes nós desacreditamos de nós mesmos, deixamos os nossos sonhos morrer, porque nós encontramos dificuldades na nossa vida, que em vez de pensar como Davi e tornar essa dificuldade uma oportunidade de ser abençoado, nós desistimos. Olha só que terra bonita vai ficar isso aqui. As pedras todas enreladinhas aqui, ó, enleiradas. Eu abri a vala, agora eu vou ter que jogá-las todas para dentro aqui
pegar aquelas lá em cima lá, trazer para baixo, jogar aqui e enterrá-las. Enterrar toda a dificuldade que está impedindo essa terra de produzir. É isso que nós temos que fazer, é esse o dever da igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Enterrar as dificuldades e tornar as pessoas produtivas, tornar as almas mortas espiritualmente produtivas novamente, tirar essas pedras, essas sujeiras que estão impedindo elas de produzir, adubá-las, cuidar delas, trabalhar nelas e torná-las produtivas. É isso que nós devemos fazer. Tá bom, meus queridos? Vou encerrar esse vídeo por aqui e falo pra ti que eu tava ali almoçando e Deus tava falando fortemente no meu coração, e eu tive que gravar algo com vocês aqui para dividir o que eu tô sentindo. Porque muitas das vezes nós estamos na igreja, ouvimos uma palavra, uma mensagem, um culto maravilhoso que mexe com o nosso sentimento, mas nós saímos da igreja e parece que esquecemos de tudo e começamos a reclamar de tudo. E tem tantas pessoas, né, precisando da nossa ajuda, e nós temos tudo, só que muitas das vezes não damos valor em nada. É isso, é essa a verdade. Nós temos tudo e não damos valor em nada. E isso parece que é algo que dificulta a nossa caminhada. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Ouça essa mensagem, reflita. Pelo menos ouve até o final e deixa o Espírito Santo fazer o resto na tua vida, tá bom? Valeu, até mais.